Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Iniciando o versículo 7, algo que merece destaque nessa passagem é que Paulo não via a liderança na igreja como uma cadeia hierárquica. Tanto é que Paulo usa no versículo 5 o termo presbítero e no versículo 7 ele usa o termo bispo. E tanto no versículo como no outro, Paulo está se referindo à mesma pessoa. Ou seja, o chamado de Deus para ser um bispo ou um pastor não foi, não é e nunca será superior ao chamado ou ao ofício de presbitério. Muito bem, nos versículos anteriores, Paulo trata dos requisitos de um líder no que se refere ao seu papel dentro da família. E agora Paulo vai tratar da esfera social e ele começa dizendo que um líder, o presbítero, não deve ser. É claro que todos nós temos virtudes e defeitos e durante a nossa caminhada cristã nós vamos buscando em Deus e no seu Espírito Santo minimizar essas nossas atitudes falhas e egoístas. Mas aqui Paulo não está falando especificamente dessas nossas guerras interiores, mas de algo que já é percebido por todos. Paulo está falando de características que o candidato a líder ou presbítero na igreja não deve ter. Primeiro, o líder ou presbítero não pode ser orgulhoso. Ele não pode ser arrogante. Orgulhoso é aquela pessoa intolerante que pensa que não há outra forma de fazer as coisas se não for do seu jeito, que sempre pensa que a sua opinião é a regra a ser seguida, que não leve em consideração as opiniões, os sentimentos, os interesses das outras pessoas. Esse tipo de pessoa, para Paulo e para a Bíblia, não pode ser um líder ou um presbítero dentro da igreja. A segunda coisa que o líder ou presbítero não pode ser é brigão. Brigão é aquela pessoa que vive mal-humorada, que se irrita por qualquer coisa. É aquela pessoa que vive remoendo mágoas antigas e traz para a mesa com o intuito não de ser curado, mas o de ficar renovando esse desentendimento a todo tempo. Essa pessoa, segundo Paulo, não está preparada para exercer a liderança. Terceira coisa que o líder ou presbítero não pode ser é dado ao vinho. Aqui a gente precisa gastar um tempinho a mais para tratar desse assunto. A expressão dado ao vinho significa aquela pessoa que bebe demais e por consequência disso, ela fica fora de si e acaba perdendo o controle dos seus sentidos. A Bíblia distingue entre o uso do vinho e o abuso do vinho. Quando Jesus transformou a água em vinho naquele casamento em Caná da Galileia, ele fez isso para quê? Para o pessoal ficar olhando para o vinho ou para beber? Para beber. A Bíblia, então, não tem problema com a moderação. Nós é que muitas vezes não somos moderados. Então, o álcool em si não é pecaminoso, mas a embriaguez e o vício, sim. E é disso que o cristão deve se afastar. Mas é importante falar de uma coisa que muitas vezes passa despercebida: a influência. Quando nós estamos falando em viver como igreja, viver como comunidade, é necessário que pensemos como corpo e não como um membro isolado. Quando eu faço uso de bebida alcoólica perto dos meus irmãos que lidam com esse problema, o problema da dependência do álcool, qual é a mensagem que eu estou passando? Será que essa é uma atitude positiva? E tem mais. Quando eu faço uso de bebida alcoólica na frente dos meus filhos, qual o exemplo que eu estou dando para eles? Isso não pode gerar um problema lá na frente? Então, quando a Bíblia diz para sermos moderados, ela não se refere apenas à bebida alcoólica, mas moderado no sentido de pensar seriamente na influência positiva ou negativa que eu posso ter sobre os meus irmãos de fé e também sobre a minha família, sobre os meus filhos. Ainda tem uma quarta coisa que o líder ou presbítero não pode ser. Ele não pode ser violento. E aqui não entra apenas a violência física, mas também a violência verbal e a violência psicológica. A ideia da Bíblia é bem simples de entender. Quando eu, no trato com as pessoas, ao invés de ser amoroso, eu faço uso da violência, seja em ações, seja em palavras, então eu não estou preparado para exercer a liderança ou o presbitério de uma igreja. E por fim, uma quinta coisa que o líder ou presbítero
não pode ser é ganancioso. Gananciosa é aquela pessoa que não está nem aí para os meios que ela utiliza para ganhar o seu dinheiro. É aquela pessoa que pensa que os fins justificam os meios. E aqui a ganância não se refere apenas a quem tem muito dinheiro e cada vez quer mais dinheiro. Não, a ganância tem a ver também com qualquer meio ilícito e fácil que alguém faz uso para obter o seu sustento e também o sustento da sua família. É a pessoa que faz, por exemplo, gato de energia, é a pessoa que tem os seus negócios profissionais baseados ou montados em cima de coisas ilícitas, é a pessoa que vive dando golpe no imposto de renda. Tudo isso está dentro do conceito de ganância. Esses, segundo a Bíblia, os gananciosos, não são aptos para exercer a liderança. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. No versículo 7, nós vimos aquilo que o líder ou presbítero não pode ser. Agora, a partir do versículo 8, Paulo vai falar de características que o líder ou presbítero deve ter. E essas características têm muito mais a ver com a vida do que com o desempenho. Porque a vida do líder, segundo Paulo, vem antes do seu ministério. Primeiro, a Bíblia diz que o líder ou presbítero, ele deve ser hospitaleiro. A ideia que a gente tem hoje de viagem, de meio de deslocamento, de hotel, de pousada, é bem diferente do mundo da época de Paulo. Naquela época as pessoas viajavam muito a pé ou montado em algum tipo de animal. As pousadas daquela época, por exemplo, além de serem muito precárias, muito sujas, elas eram caras. E aí, nesse contexto, abrir a porta da minha casa era uma característica dos cristãos daquela época. Aliás, a hospitalidade sempre foi uma marca registrada em toda a Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento. É claro que isso nos soa um pouco estranho, ainda mais nos dias atuais. Como assim abrir a minha casa para pessoas que eu nem mesmo conheço? A gente não pode se esquecer que a Bíblia também diz para sermos prudentes como a cobra e simples como a pomba. Então, cada contexto tem a sua realidade, mas hospitalidade significa simplesmente eu fazer com que outras pessoas se sintam à vontade e bem na minha casa. A segunda coisa que o líder ou o presbítero deve ser é amigo do bem. E aqui o entendimento é bem simples. O líder precisa ser uma pessoa de boas ações. Todo líder precisa ver o que existe de melhor nas pessoas, focar nas suas virtudes e não somente nos seus defeitos. Terceira coisa que a Bíblia ensina sobre o líder ou o presbítero é que ele deve ser sensato. A sensatez tem a ver com bom senso, com prudência. Quer dizer que um líder deve ser equilibrado em suas ações e também no trato com as outras pessoas. Quarto, o líder ou presbítero deve ser justo. Qualquer líder cristão não pode usar 2 pesos e 2 medidas. Um líder precisa ser justo tanto na sua fala quanto nas suas ações. Quinto, o líder ou presbítero deve ser consagrado. Em algumas versões aparece o termo piedoso. E ser piedoso significa devoção a Deus e também aos outros. Quem é piedoso exerce compaixão. Quem é piedoso sabe se colocar no lugar dos outros, sabe ser empático. Sexto, o líder ou o presbítero deve ter domínio próprio. A palavra grega para domínio próprio significa dono de si mesmo. De uma forma bem simples, ter domínio próprio é saber controlar tanto o que ele fala quanto o que ele faz. Sétimo, o líder ou o presbítero precisa ser uma pessoa apegada às Escrituras. E aqui a gente finaliza com essa importante característica do líder ou presbítero, que precisa manejar bem a palavra de Deus. Paulo não está falando em ter um conhecimento básico das Escrituras. A Bíblia não quer que o líder ou presbítero conheça a palavra superficialmente ou conheça só para ensinar a sua família. O líder ou presbítero deve usar a palavra também para refutar coisas contrárias ao Evangelho. E isso só se faz com um estudo diligente da palavra de Deus, inspirada e iluminada pelo Espírito Santo. Paulo não diz que o líder ou o presbítero deve apenas
aconselhar as pessoas seguindo o seu instinto ou suas experiências. Paulo diz que o líder ou presbítero deve ter conhecimento da verdade para aplicar corretamente essas verdades. E Paulo vai além. Diz que todo líder ou presbítero deve contrapor aqueles que ensinam de forma errada e também contrapor aqueles que contradizem a palavra de Deus. Enfim, liderança cristã, ao contrário do que muitos pensam, envolve sim manejar bem a palavra de Deus. Todo líder deve não ter apenas um conhecimento superficial da palavra de Deus, mas praticar um estudo dedicado, apaixonante ao que Deus fala por meio da sua mensagem escrita.